Meu amigo, neste estudo seguiremos vendo o aparente conflito entre a graça e a lei. Digo aparente conflito porque não existe conflito nenhum, a não ser na mente de alguns cristãos que não conseguem entender a função da graça e a função da lei. Outro dia, por exemplo, enquanto viajava, meu companheiro acidental levou um cristão fervoroso, me surpreendeu com uma pergunta inesperada. Por que alguns insistem tanto em falar da lei se é um assunto do Velho Testamento? Muitas pessoas sinceras, como esse cavalheiro, acham que a lei é um tema do Velho Testamento e não combina com a graça do Novo Testamento. Mas, querido, te digo uma coisa, colocar a graça contra a lei não é lógico desde nenhum ponto de vista, porque graça e lei procedem de um mesmo Deus em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus é o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos. Ele é eterno e sua palavra também é eterna. Tanto a lei quanto a graça brilham com nitidez no Velho Testamento e também no Novo Testamento. A lei, por exemplo, é mencionada 223 vezes. E a graça se encontra em 184 ocasiões, só no Novo Testamento. Não haveria necessidade de graça se não existisse a lei. Ambas, graça e lei, nasceram na mente divina. O aparente conflito entre a lei e a graça se deve à compreensão errada da função de cada uma no plano da salvação. A graça é a causa da salvação, enquanto que a obediência à lei é o resultado da salvação. Quanto à salvação por graça, Paulo é contundente, quando aqui em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A claridade desta declaração é meridiana. A salvação não é o diploma de honra que se dá a uma pessoa que cumpriu a lei. Também não é a medalha de ouro que se dá àqueles que obedecem os mandamentos. A salvação não depende do esforço humano para guardar a lei. É um dom divino concedido ao homem gratuitamente. Basta acreditar e aceitar. Deus faz tudo, o homem somente recebe. Por outro lado, para que o homem sinta a necessidade da salvação, precisa entender que pecou, porque um doente jamais tomará o remédio enquanto não esteja consciente de que está enfermo. Então, como o homem aceitará a graça se não é consciente de que pecou? E como o homem saberá que pecou? Pois aí entra João, 1 João capítulo 3, versículo 4, quando ele diz: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Outras versões dizem o pecado é transgressão da lei. De acordo com esta definição, se não existe a lei, não existiria o pecado. E se o pecado não fosse uma realidade, pois que sentido teria a graça? A graça divina entrou em ação para solucionar o problema do pecado. Por isso, Romanos 5:20 afirma: sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, sobreabundou a graça. O ser humano estava condenado à morte por ter se afastado de Deus e ter transgredido sua eterna lei. Nada podia fazer, a não ser confiar na graça redentora de Cristo. Jesus é a única saída. Por isso aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos. Mas agora surge a pergunta: como vive a pessoa que foi salva pela graça de Jesus? A experiência da salvação torna o ser humano sensível à voz divina, que por sua vez se encontra descrita na lei de Deus. Mas a lei não tem uma função salvadora, ela simplesmente mostra a realidade pecaminosa do ser humano e lhe faz sentir a necessidade de Cristo.
Na segunda parte deste estudo, continuaremos vendo a função da lei. Muitos cristãos, na sua vontade de pregar o evangelho que redime do pecado, pregam um evangelho estranho que redime da lei. Consideram que se Cristo morreu na cruz por nossos pecados, já não precisamos guardar a lei. Não entendem que a lei é apenas um marco protetor para impedir que o pecado nos siga destruindo. Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. É interessante, para o apóstolo Paulo, estar sob a graça não significa seguir pecando. E se não significa seguir pecando, significa também seguir guardando os 10 mandamentos, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E por outro lado, apesar de seguir guardando a lei, Paulo diz que já não estamos sob a lei, mas sob a graça. Quer dizer, que desde o ponto de vista de Paulo, e olha, eu acho que não tem maior expoente da graça que Paulo, bom, desde sua maneira de ver as coisas, inspirado por Deus, estar sob a graça não significa esquecer-se da lei. Ambas têm uma função na vida do cristão. A lei mostra o pecado e a graça salva. Vamos agora à terceira parte deste estudo. Começaremos aqui apresentando uma ilustração. Eu acho que ninguém melhor do que os pais entendem o que significa proteger os filhos. Com frequência se pode ver os pais correndo atrás dos pequenos. As crianças correm de um lado para o outro, não se importam com o perigo, não têm consciência do risco. Então os pais estabelecem regras. Olha, filhinho, aqui não. Ali é perigoso. Não atravesse a rua sem olhar, etc. Só que essas regras são apenas uma expressão de amor. Eles amam seus filhos e desejam vê-los felizes, sãos. Bom, o mesmo acontece com Deus e conosco. Levados pelos nossos instintos, somente nos causamos problemas e Deus estabeleceu a sua lei para mostrar-nos o caminho seguro e evitar-nos sofrimento. A lei é uma cerca protetora. Isso é o que afirma Paulo em Romanos 7, 7. Olha o que diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Observa o raciocínio de Paulo. Ele disse que a lei não é pecado, não há problema algum com a lei. Ela é santa, justa e boa. Mas foi dada apenas para mostrar o pecado. O problema é que depois da entrada do pecado ao mundo, o ser humano natural rejeita instintivamente a lei, não quer saber nada com ela, a considera inimiga. Por quê? Porque lhe mostra constantemente a sua realidade pecaminosa. Agora, essa repulsão se expressa às vezes através do medo. No Sinai, por exemplo, o povo de Israel teve medo quando a lei foi apresentada. E desde aquele dia, o ser humano natural tem tentado fugir da lei, negar seu valor, fazer qualquer coisa para livrar-se da lei. E encara a lei como um instrumento de opressão e não como uma expressão do amor protetor de Deus. Esse drama está descrito por Paulo em Romanos capítulo 7, versos 15, 16, depois do 22 ao 24. Pois o que faço não o entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo disse que ele se deleita na lei de Deus, chama a lei boa.
mas também diz que dentro de ele há uma natureza que o leva a desobedecer a lei. Ele não entende o que acontece com ele e chega a exclamar com desespero: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu pergunto, quem é esse, entre aspas, o pecado que mora em mim? ¿De quem está falando Paulo? ¿A quem se refere? Por acaso ele já não estava convertido? Claro que sim. A sua conversão tinha acontecido aquela noite no deserto, em caminho de Damasco. Como então Paulo diz, o pecado que mora em mim? O que está querendo dizer? Bom, ele mesmo explica isso em Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito de vossa mente e a vos revestir do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Veja, esta declaração de Paulo deveria nos preocupar. Quando alguém se opõe à lei, quando a nega, a menospreza, é uma evidência de que está sendo dominado pela velha natureza, de que ainda essa pessoa não passou pela experiência de conversão, porque o homem convertido se deleita na lei de Deus, mesmo que muitas vezes sinta-se tentado a cair. O problema com Israel era que eles não tinham entendido a função da lei. E apesar de que o tema da graça estava presente no meio dos sacrifícios diários, a mente deles estava embutida. Pensavam que a salvação era a recompensa que Deus dava àqueles que obedeciam à lei. Por isso, Paulo, em Romanos, capítulo 9, versos 30 a 32, diz: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Um pouco mais na frente, no capítulo 10, verso 4 de Romanos, Paulo diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. E tem muitos cristãos que tomam este último verso para afirmar que o cumprimento, ou seja, o fim da lei é Cristo. Então, segundo eles, a partir de Cristo, os mandamentos estariam obsoletos, não seriam mais necessários. Mas este verso, lido dentro do seu contexto, está dizendo que a única maneira de encontrar a verdadeira justiça é pela fé. Os israelitas erraram ao querer alcançá-la pelas obras da lei. E qualquer um de nós hoje que queira alcançar a justiça pela sua obediência à lei, também está errado como os israelitas. Mas Paulo não diz que pelo fato de que a salvação e a justiça se alcançam pela fé, já não é necessário obedecer à lei. E então apresenta o propósito da lei. O fim, diz, o objetivo, o propósito da lei é Cristo. Ele é o único capaz de salvar. A lei só mostra o pecado. A ideia de que a lei mostra o pecado, mas é incapaz de salvar, é repetida por Paulo muitas vezes. Vou ler um texto. Gálatas capítulo 3, versos 21, 23 e 24. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Veja, aqui Paulo, é claro, a lei nos salva, não dá justiça. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei, diz ele. Mas depois ele continua. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Por que ele diz antes que viesse a fé? Ele não está falando de Cristo aqui. Ele diz que a fé ia ser revelada e ele se inclui
porque também ele tinha sido um fariseu que não entendia a função da graça e da lei. Mas quando a fé foi revelada, ou seja, quando chegou a entender, aceitou que a lei tem sido sempre e será sempre o nosso tutor, o nosso aio para nos levar a Cristo, a fim de que sejamos justificados pela fé. Oh, querido, que Deus te abençoe. Não tenha medo da lei. Abra seu coração a Jesus. Aceite as promessas maravilhosas de salvação. E depois, feliz de ter sido salvo em Cristo, viva. Encontre deleite e prazer na santa lei de Deus. Que Deus te abençoe.